Nesse dia 2 de maio, temos uma quinta-feira agitada. Acho que é um bom termo, né? Uma boa definição. Geralmente, as quintas-feiras não são assim, lá essas coisas, mas as quintas-feiras de Europa League têm um ranço maior por parte dos apostadores e dos traders, né? Principalmente na fase inicial, ninguém gosta, pouca gente, né? Pouca gente gosta. Mas essa fase final tá interessante. Olha os confrontos. Roma e Leverkusen. A Roma em excelente fase na Itália, buscando confirmação da sua volta, né? O seu retorno para a Liga dos Campeões, numa fase exuberante ali com o seu novo treinador, o De Rossi, na saída do Mourinho. O Leverkusen, campeão alemão, finalista da DFB Pokal, com o pé já no segundo título, né? Porque o adversário é o Kaiserslautern, que está perigando cair para a terceira divisão. Enfim, jogo é jogado, né? Depois nós temos Marselha e Atalanta. Atalanta que eliminou o Liverpool e, óbvio, também briga por uma vaga na Liga dos Campeões via Série A italiana com a Roma. E o Marselha que eliminou o Benfica. Não tem chances no Campeonato Francês, mas está seguindo firme aqui na Europa League. Na Conference, olha que interessante. O Aston Villa, que faz um tempão que não disputa a Liga dos Campeões. A primeira vez que o Aston Villa disputou a Liga dos Campeões, ele foi campeão. E ele está ali em busca de uma final europeia depois de muito tempo, né? Por exemplo, ano passado o West Ham, na Inglaterra, também ganhou essa competição. Então é uma chance do Aston Villa disputar esse título europeu e, claro, se não for campeão, se for eliminado, ainda está bem longe do Tottenham, né? Provavelmente vai conseguir confirmar sua vaga na Liga dos Campeões e enfrenta o Olympiacos, grande clube da Grécia, que eliminou, se não me engano, a equipe do Fenerbahçe. É isso? Exatamente. E aí, na outra semifinal da Conference, Fiorentina e Bruges. O Bruges que começou a temporada europeia lá na fase de grupos, lembra? United, Bayern de Munique, Galatasaray. O Bruges ameaçou ali, por alguns momentos, até se classificar na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas acabou na terceira colocação, né? Então foi uma grata surpresa esse ano também. E enfrenta a Fiorentina, que vai muito bem na Itália. Não sei se briga por uma vaga europeia nesse momento, porque Napoli, Atalanta, Roma estão muito bem, Bolonha, mas a Fiorentina buscando a sua segunda final de Conference League consecutiva. Ano passado foi eliminada na verdade foi vice-campeã do West Ham, né? Então é uma quinta-feira por si só já seria até bem agitada, mas no meio dessa celeuma toda tem Chelsea e Tottenham. Um dos jogos atrasados do Tottenham, né? Que depois também enfrenta o City. O Chelsea que acabou de empatar 2-2 com o Aston Villa e tinha tomado um cacete do Arsenal. Não tinha o Cole Palmer naquele jogo, né? O time do Chelsea é extremamente dependente. E antes disso tinha sido eliminado na FA Cup para a equipe do City. O City vai fazer a final da FA Cup com o United. Então já é uma quinta-feira aqui bem interessante. Além disso tem Copa do Brasil. Continuação ali da fase de 16avos. O Botafogo entra em campo com vitória. O São Paulo pega o Águia de Marabá e o Palmeiras pega o Botafogo de Ribeirão. Ainda tem o Goiás com o Cuiabá e o CRB com o Ceará. Ainda teve outros dois jogos que foram adiados e também a gente vai falar sobre eles aí provavelmente nos dias mais pra frente. Meu nome é Matheus Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho por aqui. Se você não é inscrito nesse canal, faça o favor de se inscrever, seu coração gelado ou sua coração gelado. Ativa as notificações também para não perder nenhum conteúdo por aqui, nenhum planejamento sobre apostas de trade e também outros conteúdos. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 2 de maio. Bom, depois dessa intro bem informativa, a gente já vai direto para os jogos, né? Não tem muito o que falar. Vamos pegar aqui o PDF de apoio e falar sobre Tottenham e Chelsea, o Chelsea e Tottenham. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, você se torna aí embaixo membro do canal, clique em Seja Membro, você vai apoiar a minha criação de conteúdo e vai ter acesso todos os dias ao PDF de apoio com mais de 130 competições. Se você não encontrar a competição que você trabalha aí e eu puder te ajudar, você comenta aí embaixo, Theo, sou membro, não tem a competição tal. Você consegue colocar? Eu vou tentar te ajudar. O PDF visa melhorar e agilizar a nossa análise por aqui. Além disso, você vai ter acesso aos pós-planejamentos. São 2 vídeos na semana. Às vezes eu faço um só, mas a maioria das vezes são 2 vídeos na semana para a gente comentar sobre o que a gente planejou e o que deu certo, o que deu errado, os cenários que a gente criou. Isso é importante, né? Rever as suas entradas é muito importante. Às vezes até mais importante do que pensar nas próximas, porque estudar o passado ajuda um pouquinho também para você tomar boas decisões e ver se você está no caminho certo. E obviamente tem outros conteúdos
de estudos de caso e outras coisas que eu estou desenvolvendo devagarzinho nesse clube de membros. Afinal de contas, é uma equipe de um homem só, então eu estou indo devagar, tá bom? Vamos voltar aqui e entender o seguinte: quais são os objetivos desse jogo? Porque ele está perdido no meio dessa quinta-feira de competição europeia e deu meia hora desse jogo, já vai começar os jogos interessantes, então pode ser que ele perca um pouco do interesse. Ou pode ser que não, pode ser que ele carregue o interesse inteiro, né? Pode ser que seja um jogaço. Mas vamos interpretar primeiro a expectativa do mercado e a intensidade das equipes. Olhando por cima, igual eu sempre gosto de falar para vocês, preço. O preço indica uma expectativa. O mercado considera o Chelsea levemente favorito dentro do seu estádio. Principalmente se puder contar com o Cole Palmer, né, que é um jogador, hoje é o Cole Palmer Futebol Clube. O Tottenham vem de derrota dentro de casa para a equipe do Arsenal, vamos dizer assim, um derby, né, um clássico, um jogo ferrenho. Então são 2 derrotas consecutivas já, um cacete para o Newcastle e um 3-2 contra o Arsenal. Chegou a estar tomando de 3-0 o time do Tottenham. O Chelsea vem de um empate contra a equipe do Aston Villa, um cacete contra o Arsenal também, né, e uma eliminação na FA Cup semifinal contra o Chelsea já em Wembley. Qual que é a obrigação ou qual que é a intenção das duas equipes aqui? O Tottenham está a 7 pontos do Aston Villa. A gente falou do Aston Villa na introdução, então o Tottenham precisa vencer os 2 jogos para colar no Aston Villa e pensar ainda numa disputa de Liga dos Campeões. Faltariam mais 3 rodadas, ainda dá para sonhar. É possível sim de se imaginar do Aston Villa se complicando em algum momento, até porque o Aston Villa está envolvido nessa semifinal de Conference League. Então para o Tottenham só resta vencer os próximos 2 jogos para poder pensar no futuro. Se por acaso vacilar contra o Chelsea, aí já vai ficar muito difícil, né? Porque aí a próxima, por exemplo, o próximo jogo é contra o City, o próximo jogo é atrasado. Já vai, entendeu? Já vai ser difícil. Pensar numa vitória contra o City seria praticamente dar o título para o Arsenal. Olha que loucura, né? O Tottenham vencendo o Chelsea, vou contar com esse cenário aqui. Ele vai ter o último jogo, se eu não estou enganado, aqui ó, ele vencendo o Chelsea, ele vai ter mais 4 partidas. Liverpool fora, o Liverpool já está fora da briga, provavelmente. Burnley em casa, City em casa e depois um último jogo que a gente vai ver depois contra quem é. Nesse jogo aqui contra o City, ele pode chegar com uma chance muito viva de ir para a Champions, caso vença ou caso empate, mas ele também pode dar o título para o Arsenal, seu principal rival. Vamos dizer assim? Cara, que situação, hein? Mas enfim, vamos ver como é que vai decorrer. O Chelsea, com o vacilo contra o Aston Villa, já ficou um pouco mais distante dessa vaga aqui para a Conference, que era a única coisa que o Chelsea poderia disputar, né? Então ele está a 6 pontos do United, a 5 pontos do Newcastle e a 1 ponto do West Ham. Dá para tentar buscar essa aproximação? Dá, porque ele ainda tem 2 partidas a menos do que o West Ham, por exemplo, e 1 partida a menos do que o United. Mas ainda assim, precisa fazer uma reta final muito sólida. Então, existe sim necessidade de vitória das duas equipes. O Chelsea vem numa seca aqui de 3 jogos, né, com 2 derrotas e um empate, e o Tottenham vem de uma seca de 2 jogos com 2 derrotas. O Chelsea em casa saiu na frente em 69% dos jogos, o Tottenham em 63%. Então por aqui a gente já consegue entender que são 2 equipes de iniciativa, tá? Porém, o Tottenham teve 2 vitórias nos últimos 8 jogos fora. Olha como facilita o PDF de apoio para bater o olho e para a gente ter uma percepção. O Chelsea teve 1 derrota nos últimos 8 jogos em casa. O resto, vitória e empate, né? Então a fase, o momento do Chelsea em casa é melhor, desde que esteja com seus principais jogadores. O Chelsea sofre muito com lesão também. Falhou quase 20% em marcar, mas tem 35 gols. Só que sofreu 25. É uma defesa sólida? Não. É uma defesa que não passa confiança. O Tottenham falhou pouco em marcar, marcou mais de 30 gols e teve mais gols sofridos do que o Chelsea. É uma defesa sólida? Com certeza não. Uma defesa que não passa confiança. Então é um jogo de 2 equipes boas ofensivamente, que quase superam a marca de 2 gols por jogo. O Chelsea supera o Tottenham não, mas com defesas que sofrem mais do que 1,5 gols por jogo. Então, a gente já pode imaginar aqui que vai ser um jogo extremamente difícil de se tomar posição no resultado final, no mercado de match odds. Como confiar em defesas como essa, né? Em relação ao aproveitamento, o Tottenham ainda é mais perigoso, porque ele precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol. O Chelsea um pouquinho a mais. O primeiro tempo já começa com as 2 equipes tendo dificuldade defensiva. 2 equipes com poucas vitórias, o Chelsea com menos derrotas, né? Tomou um pouquinho menos de gol, mas ainda assim 10 gols no primeiro tempo é muita coisa para 16 jogos. E o Tottenham também ultrapassando, extrapolando, né, a quantidade de gols sofridos, inclusive passando a ter mais gols sofridos que gols marcados. Não temos superioridade então no primeiro tempo. No segundo tempo, de novo, aqui só inverte, né? O Tottenham passa a sofrer menos, mas continua sendo muito. O Chelsea continua tendo poucas vitórias, o Tottenham até ultrapassa um pouquinho o número de vitórias, mas continua sendo
bem parelho por aqui. São duas equipes que utilizam relativamente bem as bolas aéreas, mas eu ouso dizer que o Tottenham tem zagueiros de mais qualidade para utilizar isso. O Thiago Silva não enfrenta já o Tottenham, já anunciou que vai sair do Chelsea por conta da lesão. Acho que ele não joga mais pelo Chelsea. Então é um jogador a menos na bola parada. Do lado do Tottenham tem vários jogadores altos ali na zaga que podem complicar a vida do Chelsea. E é justamente pelo alto que o Chelsea costuma tomar a maioria dos gols. Então, meus amigos, fiquem de olho, porque bola levantada na área do Chelsea vai ser um sofrimento. Se estiver ganhando, pode tomar um empate. Se estiver empatando, pode tomar gol para perder o jogo. E, obviamente, se estiver 0-0, né, o jogo pode ser um gol de abertura de placar aqui, principalmente nesse tipo de jogo parelho. Tá? O time do Tottenham tem uma condição de over maior nos seus jogos, principalmente por conta da quantidade de gols sofridos. Os gols do Tottenham, a maioria deles são marcados no meio do jogo, ali no início do segundo tempo. A gente pode listar um pouquinho também o meio do segundo tempo. Então, o segundo tempo um pouco mais agressivo, mas é bem distribuído. Nos gols sofridos também bem distribuído, meio do primeiro tempo, final do segundo. O time do Chelsea marca com mais frequência bem no momento onde o Tottenham sofre, que é o meio do primeiro tempo, e no final do jogo, também no momento onde o Tottenham sofre. E sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e no final do segundo. É um jogo por si só já considerado bem over, né? O Chelsea só não toma tanto gol no início de jogo. O Tottenham não tem uma característica de ficar propondo muito jogo lá em cima. É um time de velocidade, com Heung-min-Son, às vezes com Richarlison. Não é um time que vai ficar rodeando a área do Chelsea, porque provavelmente deve jogar no contra-ataque. A média de cartões das duas equipes é alta, próximo de 3 por jogo. Não duvido que a gente tenha aqui uma situação de 4 cartões nessa partida. O principal jogador do Chelsea é o Cole Palmer, então é obrigação do senhor ou da senhora verificar se o Cole Palmer está disponível ou não. Se ele não tiver, aqui é praticamente um gol já negativo para o Chelsea, tá? O Nicholas Jackson é o nosso queridinho no ataque, que consegue perder uma chances de gols assim que eu fico abismado. O Chelsea precisa urgentemente contratar um atacante. Fala-se aí da volta do Lukaku. Tem que trazer alguém que consiga aproveitar essas grandes chances, porque o time cria. O problema é que o cara realmente tem uma dificuldade, né? E temos também o Sterling como opção e o Gallagher aqui em cima também como uma boa opção de assistência. Do lado de baixo aqui, do lado do Tottenham, o principal jogador é o Heung-min-Son. Depois da saída do Harry Kane, ele assumiu a liderança dos gols da equipe. Segundo artilheiro é o Richarlison, não sei se vai estar disponível desde o início. O Maddison também é um excelente jogador, o Brennan Johnson também compõe muito bem esse ataque junto com o Kulusevski. Você verifica se eles vão estar disponíveis e, obviamente, faça uma mensuração aí, mensure a importância de cada um, mas a gente já consegue aqui pelas cores mais predominantes verdes saber. Se você é um trader, jogo perigosíssimo para tomar gol contra a posição. Esse tipo de jogo ele cheira prejuízo, né? Cheira head. Se assumir uma posição de correção de preço aqui, é um jogo que cheira head. Às vezes o Chelsea vai estar bem, vai tomar um gol de contra-ataque. Às vezes o Tottenham vai estar bem, vai tomar um gol de contra-ataque. Às vezes você vai ver o Tottenham tendo um escanteio numa fase ruim do jogo, que ele não está bem. Você vai achar que não vai dar nada, vai comprar um escanteio contra e vai tomar um prejuízo. Então é o tipo de jogo que, sinceramente, eu não trabalharia mercado de resultados, tá? Se você é um trader. Se você é um punter, me falta embasamento para te dar. Porque eu prefiro, geralmente quando eu confio nas equipes, eu confio pela defesa. E não tem nada que me passe confiança nas duas defesas. Então eu não tenho embasamento para te dar aqui. Eu vou ficar com o mercado de gols, tá? Os últimos jogos entre eles, 4-1, 2-0, 2-2, 2-0 e 1-0. Nesse tipo de jogo aqui, de 4-1, de 2-2, provavelmente a gente teve gol no primeiro tempo, então eu venho com uma ideia de pensar num cenário de trabalhar gols depois do primeiro gol, principalmente se esse gol for cedo. O Chelsea é uma equipe que acelera bastante no primeiro tempo. Dá para trabalhar com uma situação de gol HT, com um cenário de cotação um pouco mais alta. Se o jogo já tiver desempatado, dá para pensar num 2,5, com uma cotação mais alta, óbvio. E eu não duvido de um ambas marcam aqui, tá? Os últimos jogos do Chelsea como mandante, tomou gol do United, do Burnley, do Leicester e do Newcastle. Não tomou do Everton, né? E o Tottenham fora de casa tomou gol do Newcastle, do West Ham, do Fulham e só não tomou do Aston Villa, tá bom? Com uma cotação mínima de 2, tá? Olharia para esse ambas marcam nesse jogo por aqui. Match odds ou resultado final, eu sinceramente ficaria de fora. Como é favorito o Chelsea, para mim é um favorito que pode se complicar, tá? Já vou até colocar aqui, eu vou até tirar o correção de preço. Dá para trabalhar correção também, mas é perigoso. Mas para mim é um favorito que pode se complicar. Vamos falar de Conference League. Vou analisar Aston Villa, Olympiacos, Fiorentina e Bruges de uma vezada só, tá? Para depois a gente focar na Europa League. Afinal de contas, a Conference é no mesmo horário da Europa League. Isso é problemático porque vai influenciar na nossa atenção e na liquidez dos mercados, tá bom? Aston Villa joga em casa, é favorito a 1,44, é justo? Tenho minhas dúvidas. Aston Villa é muito bom time, treinado pelo Unai Emery, mas o Olympiacos não é um time besta. Então é bom a gente, por si só, já tomar um pouco de cuidado. Mas vamos lá, vamos analisar um pouquinho
o que a gente tem de informação, lembrando, campeonato grego, campeonato da Premier League, você já consegue diferenciar o nível de enfrentamento. Como que eu faço? Quando a gente tem um confronto muito discrepante, eu vou analisar sempre a parte defensiva do time que joga numa competição mais difícil e um pouco da ofensiva do time que joga numa competição um pouco mais fácil. Porque não é porque o campeonato é fácil que você vai conseguir empilhar gol o tempo todo. Ter iniciativa, não tomar gol, entendeu? Então eu gosto de olhar um pouquinho a parte ofensiva do time com uma liga mais fraca. A defensiva é importante também, né? Porque se ele tomar gol numa liga fraca, imagina quando ele enfrenta um time mais forte. Só que tem essa questão do relaxamento. Às vezes o Olympiacos num jogo, né, já tá ganhando de 4-1, vai e relaxa e tudo mais, enfim. No caso do Aston Villa, eu quero olhar a situação defensiva para ver o quão perigoso pode ser trabalhar a favor dessa equipe favorita. Afinal de contas, lembra que eu falei ontem? Aqui a gente tem uma equipe favorita. Então o nosso viés, a situação normal de uma análise é você olhar mais para o lado do favorito. O que eu acho um erro, né? A gente tem que olhar pelas deficiências do favorito, mas também as valências do time considerado zebra. Mas vamos lá. 18 jogos disputados do Aston Villa, 2 jogos a mais do que o do Olympiacos. O Aston Villa teve bastante iniciativa em casa, não falhou em marcar em quase nenhum jogo e teve uma média de 2,5 gols marcados dentro de uma Premier League. Então vale o elogio. Porém, bastante gol sofrido. 25 gols sofridos é bastante coisa. Teve goleada do Tottenham, teve outros jogos aí que tomou 2 do Chelsea, enfim. Quando sofre, costuma sofrer mais do que um. Mas mesmo assim, né? É uma equipe que tem sofrido gols mais do que deveria. Ficou apenas 22% dos jogos sem sofrer. A equipe do Olympiacos tem uma quantidade de gols marcados abaixo da média do Aston Villa. Acho que é o Aston Villa que está muito acima. Tem poucos gols sofridos. O Aston Villa aproveita muito mais as chances, né? Tem um aproveitamento melhor, pode ser mais perigoso, mas o Olympiacos não fica tão atrás assim e é um time que cria bastante grande chance por jogo, né? Até mais do que o Aston Villa. O Aston Villa tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados, porém o número de gols sofridos me chama atenção. É o Olympiacos que pode vir para tentar decidir em casa. Então pode vir para tentar segurar um pouco esse jogo, tá? Isso pode facilitar o nosso trabalho a favor do favorito, mas dificultar que nesse trabalho, durante a nossa exposição, a gente consiga um gol, entendeu? A minha relação, se eu tenho um Olympiacos com um bloco mais defensivo, ele vai facilitar com que a gente tome posições a favor do Aston Villa, e isso pode gerar uma estabilidade do preço. Porém, todo bônus tem um ônus. Se eu estou muito bem compactado no bloco, eu posso dificultar a vida do meu adversário para fazer gol. Então não necessariamente uma boa posição em back Aston Villa vai te gerar um gol. Até porque nesse tipo de metodologia o gol é um bônus, né? Ele faz parte do método, mas ele é um bônus. No segundo tempo, o Aston Villa acelera na parte ofensiva, porém tem o seu pior momento defensivo. E é aqui que existe o risco, né? É aqui que mora o perigo. Um Aston Villa muito agressivo, mas também muito permissivo. O time do Olympiacos continua não tão agressivo ofensivamente, mas continua sólido na defesa. O Olympiacos forte na bola aérea, isso é um perigo, né? Porque provavelmente o Olympiacos deve ter poucas oportunidades se o Aston Villa conseguir montar o seu bloco alto, e nas bolas paradas o Olympiacos pode levar perigo. Jogos do Aston Villa são mais over do que o do Olympiacos, naturalmente, né? O Aston Villa marca mais os seus gols no meio do primeiro tempo e no final do jogo, e sofre com mais frequência no início do segundo tempo, na verdade, em quase todo o segundo tempo, né? O Olympiacos marca com mais frequência no meio do primeiro tempo, olha só, podemos ter um primeiro tempo um pouco mais animado, e também no final do jogo, e sofre com mais frequência no meio ali, dá para falar no meio do jogo, um pouquinho no final, mas são poucos gols sofridos. Por característica, na sua liga local, o Olympiacos tem sim um padrão de bastante posse e consegue terminar a maioria das partidas fora de casa com mais escanteios. Porém, muito provavelmente, um time do Aston Villa que joga numa liga mais forte deve deter a posse da bola, a não ser que o Aston Villa já esteja vencendo por 2-0 no placar. Aí você vai ter um Olympiacos mais pra frente, mas provavelmente esse jogo deve ser do Aston Villa em relação a escanteios. O Olympiacos é um time faltoso, é um time agressivo, né? Bate. Também parece também um jogo com uma tendência de 3 a 4 cartões aqui. Principais jogadores do Aston Villa, Watkins, acho que incontestável, né? Jogador que constrói na assistência, também marca muitos gols. O Leon Bailey, que veio do Leverkusen, vamos falar do Leverkusen já. O Moussa Diaby também veio do Leverkusen, os dois também com muitos gols marcados. Douglas Luiz, que também marca pênalti. O McGinn e o Matt Cash, que foi vamos dizer assim, o herói da equipe, né? No jogo contra o Lille. Matt Cash fez o gol no finalzinho que deixou a partida ir para os pênaltis. E aí, Dibu Martínez, se esse jogo tiver algum penal aqui para o Olympiacos, Dibu Martínez vai querer aparecer. Dibu Martínez é o paredão da equipe. Do lado do Olympiacos, o principal jogador é o El Kaabi, com 18 gols marcados. O Daniel Podence tem 10 gols e 4 assistências. E o Fortunis, Constantinos Fortunis, tem 6 gols e 6 assistências. Ainda tem o Georgios Massouras,
com 7 gols e 4 assistências. Eles são os principais jogadores da equipe. Temos um favorito claro, então se você é um trader aqui, a primeira coisa que você tem que averiguar é parte ofensiva? Não. Parte defensiva. Como que o Aston Villa se defende? O Aston Villa se defende por meio da pressão pós-perda. Quanto mais pressão, mais dificuldade para o Olympiacos criar jogada, recuperação de segunda bola, permanência no campo ofensivo, aí sim olha para a parte ofensiva. Excelente. Se o Olympiacos não tem contra-ataque, dá para ficar a favor do Aston Villa no ao vivo. Não tem uma boa marcação do Aston Villa, não consegue recuperar a segunda bola, o Olympiacos sai para contra-atacar, fora. Eu não entro no mercado assim, tá? Se tiver dentro, vou fechar a posição. Se você é um punter, quero trabalhar a favor do Aston Villa, penso no cenário de handicap, eu tomaria um pouco de cuidado. Por quê? Para você pensar em desvantagem do Aston Villa, né? Ou seja, você pegar um handicap negativo para ter uma cotação mais alta, mais elevada, um mercado mais exótico, você precisa entender qual é o comportamento do Olympiacos. Me parece que o Olympiacos vem para tentar segurar. Se for assim, de fato, o Aston Villa tem que fazer o primeiro gol para esse jogo abrir. Então talvez se posicionar depois disso seja mais interessante, tá? Se você quiser, você precificou e acha interessante, não tem problema nenhum. Eu, para trabalhar nessa situação de um jogo de Aston Villa tendo facilidade, eu gostaria de ver o Aston Villa na frente primeiro para ver o comportamento do Olympiacos. Para gols, me parece que é um Olympiacos que vem para tentar buscar um jogo reativo. Não é muito a praia dele lá na Grécia, mas me parece que ele vai tentar fazer isso aqui, tá? O Aston Villa já vacilou algumas vezes na Conference em jogos onde ele era muito favorito. Vacilou, eu digo, tomando gol cedo e tendo que marcar muito tarde. Então eu tomaria um pouco de cuidado. Verifica no primeiro tempo se o Olympiacos busca contra-ataque. Se só o Aston Villa jogar, eu não entraria no mercado de gols. Se o Olympiacos buscar contra-ataque, pode ser interessante. Agora, se o Olympiacos sai na frente, é um cenário que vai deixar o jogo ainda mais under. Se o Aston Villa sai na frente, vai deixar o jogo mais over. Quanto mais gols de vantagem para o Aston Villa, mais aberta vai ser essa partida. Quanto mais gols de vantagem ou nenhum gol para o Olympiacos, no caso, se o jogo tiver 0-0, mais truncado vai ser essa partida. Então eu só vou trabalhar gols aqui com o jogo desempatado, de preferência com o favorito na frente. Vamos falar o seguinte, para mim, pela força ofensiva do Aston Villa, eu diria que é a provável vitória do favorito. Mas, como o Olympiacos deve tomar um comportamento mais defensivo, o Aston Villa pode se complicar. E quando eu digo complicação, às vezes é tomar um gol cedo e não conseguir virar, ou só empatar, ou ter dificuldade para marcar. Mas eu ainda acho que pela quantidade de gols cedidas para a equipe do Fenerbahçe, que o primeiro jogo foi 3-2 e o segundo jogo foi 1-0, ou seja, você cedeu 3 gols para o Fenerbahçe, ainda acho que o Aston Villa tem mais condição ofensiva para ganhar esse jogo. Para mim, dá para a gente pensar nessa provável vitória do favorito aqui. Fiorentina e Clube Bruges. A Fiore, na Itália, como eu já falei na introdução, não briga, na minha opinião, por vaga na Champions. E, de novo, vai tentar a sua segunda final consecutiva na Conference League. O último jogo da Fiorentina foi uma eliminação na semifinal da Copa Itália para a equipe da Atalanta e depois uma goleada para cima do Sassuolo. Sassuolo que já está, infelizmente, praticamente rebaixado, né? Então a Fiorentina tem a sua última chance de título nessa competição. Ainda vai ter mais 2 jogos e mais a final se passar, mas nessa competição é a sua última chance de título. O Bruges participou da fase de grupos da Liga dos Campeões, como eu falei, vem numa fase muito boa lá na Bélgica, venceu o Anderlecht, o PAOK, Antuérpia. O PAOK de novo aqui, obviamente, foi Conference, né? Também venceu o San Giloase, o Genk e o Genk de novo. Então vem de 7 vitórias consecutivas e não toma tanto gol, tá? Não toma tanto gol. Olha só, fora de casa. Tomou um gol aqui do San Giloase, não tomou gol do PAOK, tomou um gol do outro Bruges, o Cercle Bruges, e o St. Truiden marcou 2. Não é uma equipe que sofre tanto. E marca com frequência, tá? Tomar cuidado aqui porque a Fiorentina vai jogar com linha alta e o Bruges tem um bom contra-ataque. Já mostrou isso contra várias equipes. Galatasaray marcou gol, se eu não me engano, no Bayern. O Bayern teve que virar o jogo. O United sofreu. Então é um tipo de jogo perigoso, né? A Fiorentina vem no estilo de bandeirinha aqui de festa junina, que eu gosto de chamar, né? Que não tem uma sequência tão definida. Teve 2 vitórias de sequência aqui, mas não consegue manter. O Bruges, fora de casa, 2 vitórias seguidas, mas também não dá para dizer que vinha numa fase excepcional fora de casa. Chegou a oscilar um pouquinho. 2 equipes também que se equiparam em relação à iniciativa, em relação a sofrer gol e em relação a não deixar de marcar, né? Inclusive os gols marcados e sofridos são muito parecidos. O aproveitamento também é muito próximo, o primeiro tempo também é muito próximo e o segundo tempo também é muito, muito, muito próximo. Não estou brincando não, você pode analisar aqui com calma. Você que é membro do canal pode olhar, você também pode pausar o vídeo. É muito próximo. São próximos, né, os números. Olha só, até na bola aérea. Quantidade de gols sofridos, gols marcados. Aqui os gols sofridos de fora da área do Bruges são maiores, né? A Fiorentina pode tentar utilizar esse fundamento, mas é tudo muito parecido. Então, quando a gente tem tudo muito parecido,
a cotação do favorito ela começa a ser um pouco preocupante, porque me parece ser um jogo um pouco mais parelho. O que pode favorecer a Fiorentina é um comportamento mais recuado do Bruges, devido a ser jogo ida e volta. Mas o Bruges sabe jogar de forma reativa, tá? O Bruges marca com mais frequência no segundo tempo, metade do segundo tempo, mas é bem distribuído e sofre com mais frequência no final do jogo. A equipe da Fiore marca com mais frequência na volta do intervalo e também no meio do primeiro tempo e sofre com mais frequência também na volta do intervalo. São duas equipes que em seus campeonatos gostam de ter a bola, mas se o Bruges fizer um jogo um pouco mais reativo, a Fiore deve ter um pouco mais de escanteio, né? Tende a ter. A Fiorentina tem menos cartões, me parece que um jogo para 2, 3 cartões amarelos. Eu não sou especialista, tá? Estou usando a média aqui de cartões recebidos dentro de casa. Lógico que um cenário pode mudar, né? Se tiver 2-0 no placar para uma equipe, o cenário muda completamente. O principal jogador aqui da Fiorentina, Nicolas Gonzalez, né? Um dos responsáveis por chegar até aqui, a equipe da Fiore. O Beltrán e o Belotti também são bons jogadores, 2 outros atacantes. O Bonaventura, Giacomo de Bonaventura também, um excelente jogador, meia, bastante ofensivo. Do lado do Bruges, o Igor Thiago com 18 gols, o Olsen com 11 gols e o Ferran Jutgla com 8 gols por aqui. Tem mais jogadores de nomes difíceis, mas você dá uma olhada por aqui para ver se eles vão estar presentes. Olhando estatística, eu não olho só estatística, não me baseio só nisso, mas olhando estatística, esse viés a favor da Fiore deve ser com muita atenção, porque me parece um Bruges capacitado, organizado e com chance de complicar a vida da Fiorentina. Então, para mim, aqui é um favorito que pode se complicar. Se você é um trader e quiser trabalhar a favor da Fiore ou contra o Bruges, muita atenção ao poderio de marcação da Fiore, se ela está permitindo ou não que o Bruges contra-ataque. E se você é um Panther por aqui, toma um pouco de cuidado em relação à cotação. De preferência, pegar uma odd um pouco mais alta se quiser trabalhar a favor da Fiorentina. Para mim, eu não trabalharia. Eu acho que é um jogo que a Fiore pode sim se complicar. Mas a Fiore é muito boa na bola aérea. O Bruges é bom também, mas me parece que a Fiore vai tentar mais vezes, porque ela deve ter a bola mais vezes no campo ofensivo. O Bruges não vai chegar de contra-ataque para ficar cruzando na área, ele vai tentar finalizar. Então a bola aérea da Fiore pode aparecer um pouco mais aqui. Para gols, o último jogo da Fiorentina, para quem não se lembra, aqui foi contra o Pilsen e contra o Maccabi Haifa. Esses dois jogos que envolveram aqui a Conference, a Fiore teve muita dificuldade de marcar o primeiro gol. E isso deixou o jogo muito amarrado, tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado por aqui, principalmente nesse jogo contra o Pilsen. O gol demorou a sair, deixou a Fiore nervosa, enfim. Eu só trabalharia gols aqui se a Fiore conseguir um gol cedo, para talvez uma vantagem buscar mais um gol no final, ou se o Bruges conseguir abrir o placar de contra-ataque e continuar contra-atacando. Aí pode ser um cenário também interessante. Vamos agora de Europa League, né? Vou falar os dois jogos também em sequência. Já aproveitando que eu tô embalado, vamos falar sobre os dois. Aqui, primeira coisa, preço, né? Jogo parelho. Então, aqui eu já vou direto marcar com vocês, ó. Jogo para correção de preço. Não tem nada que vai fazer mudar a minha opinião, porque primeiro, a Atalanta joga muito bem, tem uma marcação homem a homem muito boa. Mesmo jogando fora de casa pode surpreender, mas o Marselha tem a força da sua torcida, joga em casa. É um jogo para mim de correção de preço, ou seja, um jogo onde a expectativa do mercado é de um jogo parelho. Se vai haver oportunidade de correção de preço ou não, não sabemos. Mas é um jogo que eu não viria enviesado para trabalhar a favor de uma equipe ou de outra, tá? A Atalanta se classificou agora contra a equipe do Liverpool. Eliminou também a Fiorentina em casa no jogo que vai colocar a Atalanta na final da Copa Itália contra a Juventus. E também venceu a equipe do Monza no último jogo fora. Além disso, venceu o Empoli nessa caminhada em busca de uma vaga na Liga dos Campeões. O Marselha venceu o Lens, empatou com o Nice, empatou com o Toulouse e tinha eliminado aqui o Benfica, né? É uma equipe, sinceramente, que é uma incógnita para mim. Eu não trabalho tanto o Marselha, então vou me basear um pouquinho em números. Vamos lá. O Marselha jogou uma partida a menos, não tem tanta iniciativa, assim como a Atalanta, porém perde com pouca frequência em casa, assim como a própria Atalanta fora de casa, né? Teve 2 derrotas apenas na Série A. O time do Marselha fica mais jogos sem sofrer gol, a Atalanta já sofre com mais frequência. O Marselha marcou alguns gols a mais e sofreu bem menos gols. O número de aproveitamento, né, em relação a finalizações no alvo é muito próximo. O primeiro tempo do Marselha é mais seguro defensivamente, com mais vitórias e menos derrotas.
Então, por mais que a Atalanta seja agressiva, me parece que a Atalanta sai levando a pior aqui pela quantidade de gols sofridos. No segundo tempo, uma Atalanta que continua muito inconstante na parte defensiva e, de novo, é uma Marselha que marca até menos gols, mas que sofre menos. Então, se você consegue marcar boa quantidade de gol e não sofre tanto, você tende a vencer jogos ou complicar a vida do seu adversário. A Atalanta já foi melhor na bola aérea em temporadas bem passadas, hoje em dia não tanto, mas pode utilizar esse fundamento, assim como a finalização de fora da área. O time do Marselha não faz tanto gol de cabeça e até toma mais gols do que a Atalanta, mas não é tão a mais assim. O Marselha costuma marcar mais os seus gols no início do jogo, né, no meio do primeiro tempo, e sofre com mais frequência nas extremidades, início e final de jogo. O time da Atalanta é bem distribuído, com destaque aqui para os últimos minutos, e nos gols sofridos, final do primeiro tempo, final do segundo. A Atalanta não joga com um estilo de jogo propositivo, né? O Gasperini gosta de uma marcação mais individual, com roubo de bola e acionando ali os jogadores de velocidade, Koopmeiners principalmente. Então, não vejo aqui uma Atalanta tendo mais escanteio. Bem difícil de acontecer, a não ser que a Atalanta esteja atrás do placar. Tá? A Atalanta bate bastante, é uma marcação homem a homem, é uma marcação bem física. O Gasperini gosta de finalizar jogadas ali na marcação física, se não der para parar, para recuperar a bola. Então é um jogo onde a Atalanta tende a ter um pouco mais de amarelo se estiver atrás do placar. E obviamente nessa somatória me parece um jogo até para 3 amarelos. Do lado do Marselha, o Aubameyang é o artilheiro da equipe no Campeonato Francês com 13 gols e 8 assistências e é o maior artilheiro dessa competição. Para quem não... Eu acho que é isso, né? Se eu não estou falando besteira, o Aubameyang, ele é o grande artilheiro da Europa League. Engraçado, né? Tinha uma carreira que estava voando, né? Mas agora voltou a aparecer no Marselha. Além disso, você não vê tanto destaque, né? Do lado do Marselha tem aqui o Sarr, mas não tem tanto. O Aubameyang, ele tem todo o protagonismo desse time. Do lado da Atalanta, a gente tem o Koopmeiners, o artilheiro, o Lookman também, artilheiro, o Charles de Ketelaere, artilheiro e criador de situações, o Pasalic também, que faz muito bem essa parte de artilharia, e o Scamacca, cresceu muito nessa reta final, tanto da Copa Itália como da Europa League, tá? Se você é um trader por aqui, de novo, expectativa e realidade. Se o jogo busca e se o jogo tende pelo preço a ser parelho, você vai simplesmente deixar o jogo começar e conferir. O jogo é parelho? Ah, sim, o jogo é parelho. Então, poucas oportunidades teremos. Ah, não é parelho. Existe uma superioridade. Opa, aí você vai ter aflição e provavelmente oportunidade de correção. Então é só no ao vivo que a gente vai ter essa resposta. Para gols, sinceramente, me parece um jogo under no início. Esse jogo ele só tende a abrir se você tiver desvantagem, discrepância no placar, né? 2-0 para um lado, 2-0 para o outro. Talvez 1-0, mas um time com muita gana de poder buscar e aí cedendo espaço no contra-ataque. Mas me parece um jogo com uma tendência de ser um pouquinho mais amarrado. Só que, lembrando, a Atalanta é uma equipe que tem sofrido com frequência, tá? O Marselha já é um pouco mais contido. Só que se o Marselha quiser propor jogo com linha muito alta para cima da Atalanta, a Atalanta pode surpreender o Marselha como surpreendeu o Liverpool. Então é bom tomar um pouco de cuidado. A Atalanta fez um excelente jogo contra o Liverpool em Anfield e depois fez um jogo melhor ainda em Bergamo contra o próprio Liverpool. Roma e Leverkusen. Aqui nós já temos um favorito claro para o mercado, porque apesar de ser um favoritismo de uma cotação até alta, se você inverte o mando, o Leverkusen teria uma cotação de 1,60, 1,70. Então, para mim, eu já começo aqui com um favorito que pode se complicar. Por quê? Porque apesar do Leverkusen ser o campeão da Alemanha, e poder ser também o campeão da Copa da Alemanha, a Roma não está numa fase ruim, pelo contrário. A Roma tem sido copeira. Se você pegar os últimos anos, a Roma foi finalista e campeã da Conference League, finalista e vice-campeã da Europa League e está indo em rumo, está tentando de novo mais uma final de Europa League agora. Além de tentar buscar também uma vaga para a Liga dos Campeões via Série A. Então é uma nova Roma, mas uma Roma copeira, né? Então é um time, sim, do Leverkusen que pode se complicar. E se a gente pegar os últimos jogos do Leverkusen, sejamos sinceros, Stuttgart poderia ter complicado a vida do Leverkusen se não fosse um gol no finalzinho. O Dortmund, mesma coisa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Contra o West Ham também o Leverkusen marcou no final. Então o Leverkusen que está com 40 e blau jogos, 45 acho que os jogos de invencibilidade, mas é uma Roma que dentro de casa é perigosíssima, principalmente num esquema de jogo que o Leverkusen tem dificuldade, que é a bola aérea. O Leverkusen ele não tem tanta dificuldade na bola aérea no campeonato alemão, porque a maioria dos times não consegue chegar na sua área para poder criar, porque o Leverkusen é chato na marcação. Agora, se o Leverkusen deixar a Roma chegar para criar a bola aérea, vai ser um sururu danado. E a Roma tem jogador de bola aérea para poder punir a equipe do Leverkusen, tá? Então é bom tomar um pouco de cuidado. Para mim, eu já começaria
Não é que eu estou duvidando do Leverkusen, mas eu estou aqui aprimorando também e elogiando essa boa fase da Roma, né? Nos últimos jogos, o Leverkusen não perde, né? Não precisa nem procurar a última derrota do Leverkusen, a gente não vai achar faz muito tempo. A Roma vem muito bem, obrigado. O último jogo da Roma foi um empate contra o Napoli, venceu o Udinese, né? Aquele jogo que foi adiado, depois voltou, e aí teve um gol do Cristante no último lance, passe do Dybala num gol de escanteio. A Roma tinha perdido para o Bolonha, isso aqui realmente foi um resultado que atrapalhou um pouco a Roma nesse cenário de Champions, mas depois só uma derrota para o Brighton num jogo que a Roma já tinha classificado. Então uma Roma que vem muito bem, sim senhor, nesses últimos jogos. O Leverkusen já está começando a diminuir o ritmo porque já foi campeão da Alemanha, então não vou analisar tantos jogos assim da Bundesliga. As duas equipes têm uma iniciativa muito boa, destaque para o Leverkusen que joga fora de casa, né, obviamente. Nenhuma das duas falhou em marcar e o número de gols sofridos também é próximo. A Roma sofreu um pouquinho mais de gols só, mas é bem próximo. O time da Roma precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol, atenção, né? Mas o Leverkusen também é muito letal nisso daqui. As duas equipes têm bom poderio ofensivo no primeiro tempo, com bom poderio defensivo, bem parelho aqui. No segundo tempo, a Roma é um pouquinho mais agressiva e também sofre tomando um pouquinho mais de gol, porém continua sendo muito parelho. O Leverkusen tem um leve favoritismo aqui na defesa. Bolas aéreas, a Roma é cobertor curto, marca de cabeça, mas também sofre. O Leverkusen é cobertor curto, marca de cabeça, mas também sofre. Então, você concorda comigo que é um jogo que pode ser decidido pela bola aérea? Me parece, né? Zagueiro do Leverkusen é muito artilheiro, né? Os dois zagueiros do Leverkusen são muito artilheiros, mas a Roma tem vários jogadores para a cabeça. Então, eu acho que pode ser sim um jogo com tendência de bola aérea e finalização de fora, né? Que as duas equipes com Dybala, Lukaku, às vezes nem precisa finalizar de fora da área. O Pellegrini, né? Também é um excelente jogador para esse tipo de finalização. Do lado do Leverkusen você tem o Granit Xhaka, você tem o Grimaldo, então são jogadores, o Florian Wirtz pode finalizar também de fora da área. Então é um tipo de jogo muito interessante. A Roma marca a maioria dos seus gols no final do jogo e sofre com mais frequência no início do segundo tempo. O Leverkusen marca com mais frequência no final do primeiro tempo e vem sofrendo nas extremidades, né? Começo do primeiro e começo do segundo e final do segundo tempo. Média de 2 cartões para o Leverkusen, 2,65 para a Roma. Depende do cenário aqui, mas me parece também um jogo físico, uma tendência de 3 a 4 cartões. Principais jogadores da Roma: Lukaku, Dybala, Pellegrini. Você já conhece, né? Cristante fez o último gol de cabeça. O Mancini também vem fazendo gol de cabeça com muita frequência. O Leverkusen, o Grimaldo, Florian Wirtz, Frimpong, o Hoffmann, Boniface. Quem não é importante no Leverkusen nessa sequência, né, da equipe? É muito, muito bom o time. Então, só conferir quem são os destaques e ver se eles estão presentes ou não. Para mim, mais um jogo para correção de preço, mas como o mercado definiu o Leverkusen como favorito, eu acho que é um Leverkusen que pode acabar se complicando. A Roma tem um estilo de jogo de bola longa, então talvez a gente veja aqui o Leverkusen com mais presença no campo ofensivo e uma Roma ligando muito rapidamente os seus jogadores de ataque, Lukaku e Dybala. É muito comum de ver a Roma jogando bola nas costas dos zagueiros adversários, principalmente o Leverkusen que gosta de jogar um pouco mais avançado em campo, tá? E aí se deixar o Lukaku no homem a homem ali para poder invadir a área, finalizar, ou o Dybala para poder pifar o Lukaku ou finalizar também, vai ser uma situação complicada. É aquele tipo de jogo que a Roma tenta buscar uma bola longa, arruma a bola parada, joga na área e tenta fazer um gol. Ou buscar uma bola longa nas costas da zaga do Leverkusen para poder buscar uma finalização e um gol. É um time da Roma perigoso, que parece que tá dormindo ali, mas vira e mexe tem uns passes malucos ali, que o cara às vezes nem tá olhando para onde vai passar, mas sabe que o jogador vai chegar. Então é bom tomar um pouco de cuidado com isso. Nesse cenário que eu acabei de criar, a correção de preço é perigosa, porque eu posso interpretar um Leverkusen superior pelo fato dele estar avançado em campo, mas a Roma tá só se preparando para dar o bote. Aí é complicado, tá? Toma cuidado por aqui. Mercado de gols, não me parece ser um jogo over aqui, tá? A tendência desse jogo, na minha opinião, é ser under. O 3,5 já tá 1,30, o under 3,5. Então, pra esse jogo abrir, pelo fato dele jogo de ida, assim, mas ele me cheira under de longe. Pra esse jogo abrir, ele tem que ter realmente uma discrepância de resultado aqui, um 2-0 para um lado ou para o outro, né? Uma Roma perdidinha, tomando 2-0, 3-0 e indo para cima, porque do contrário, se a Roma fizer 1-0 aqui, eu duvido que a Roma vai se expor, né? Tudo bem que teve um jogo na rodada passada, né? Foi passada? Não, foi a retrasada, né? Porque a passada a Roma pegou o Milan nas quartas, nas oitavas de final a Roma pegou o Brighton e socou 4 aí. Não era esperado também, mas enfim, para mim é um jogo um pouco mais truncado. Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Brasil, os jogos complementares dessa quinta-feira. Às 19 horas, o Botafogo enfrenta o Vitória. O Botafogo é favorito, em 60. O Botafogo
as duas equipes, né, do Campeonato Brasileiro Série A. O Botafogo, nesse momento, acho que é líder do Campeonato Brasileiro, acabou de vencer o Flamengo por 2-0. O favorito Flamengo se complicou por ali. O Botafogo, o próximo jogo é contra o Bahia. Então já enfrenta aí logo de cara a dupla Bavi, o Bahia dentro do Campeonato Brasileiro e o Vitória na Copa do Brasil. O Botafogo não viaja, então vai fazer 3 jogos em sequência dentro de casa e também no jogo contra o Flamengo, que foi no Maracanã. O Botafogo tá ali treinando em casa bem tranquilo desde o jogo contra o Cruzeiro, quando voltou do jogo contra o Cruzeiro na derrota, né? Desde então só tá no Rio de Janeiro. O Vitória vai ter um confronto com o Botafogo e depois volta para pegar o São Paulo. Então já vai ter que viajar um pouco mais, já vai ser mais complexo, né? Vitória enfrenta o Botafogo e volta para pegar o São Paulo. Então é um time que provavelmente vai ter um pouco mais de cansaço. Eu vejo esse favoritismo do Botafogo. O problema é, o Botafogo vai manter a mesma intensidade contra o Vitória que fez contra os outros times em casa, né? As vitórias do Botafogo contra o Universitário, contra o Juventude, contra o Goianiense. É um favorito aqui que tende a aproveitar melhor o primeiro jogo, então com uma cotação um pouquinho mais alta a gente pode pensar assim nessa possível vitória do Botafogo por aqui, até porque o Vitória não será eliminado no primeiro jogo, provavelmente, né? Então ele pode reverter qualquer tipo de situação em casa. Se conseguir vencer, então, melhor ainda para o Vitória, obviamente. O próximo jogo é entre Águia de Marabá, time paraense, contra o São Paulo. Meus amigos, esse aqui é um confronto de Série D contra um time da Série A do Brasileiro. O próximo jogo do São Paulo é contra o Vitória, tem uma distância grande, né? Apesar de ser ali em cima, é uma distância grande de viagem. É o São Paulo que pode fazer, sim, uma manutenção de jogadores titulares por conta dessa campanha fora de casa. Olha só, pega o Águia de Marabá, o Vitória e o Cobressal, tudo fora de casa, né? Muitas viagens. Então, é provável que o São Paulo faça uma manutenção aqui de titularidade, mas ainda assim é uma discrepância muito grande de divisões, né? Os últimos jogos do Águia, o Águia venceu os 2 últimos, quando pegou o Fortaleza tomou de 2-0. Me parece um jogo que se o São Paulo se complicar aqui, vai ser surpresa. CRB e Ceará, confronto de Série B do Campeonato Brasileiro, isso aqui é jogo para correção de preço, não tem muito que a gente analisar. Goiás e Cuiabá, o Goiás na Série B, o Cuiabá na Série A, mas é um confronto também bem parelho aqui, as equipes se enfrentam com uma frequência um pouco maior, né, no campeonato local, então para mim também é um jogo de correção de preço. E depois o Palmeiras enfrenta o Botafogo de Ribeirão, obviamente Palmeiras muito favorito, deve tentar fazer o resultado logo em casa para não precisar do jogo, para não precisar se focar tanto no jogo da volta. O Palmeiras pega o Cuiabá 3 dias depois, não é tão longe assim, e depois viaja para pegar o Liverpool de Montevidéu. Então acho que o Palmeiras já vai tentar resolver essa situação, provavelmente, vem de um empate contra o São Paulo. Dá para pensar nessa vitória aqui do Palmeiras. O problema é o quê? O problema é a cotação. Então, tomar um pouco de cuidado com essa cotação esmagada. Além de Copa do Brasil, nós temos na Arábia Saudita alguns jogos complementares. Sinceramente, eu só tenho trabalhado o Al Hilal e o Al Nassr. Na África do Sul, o Mamelodi, que é o líder, enfrenta aqui o Kaizer Chiefs, porém, como já está numa distância gigantesca, o Mamelodi já é praticamente campeão, eu tenho diminuído um pouquinho a minha expectativa, né? É uma equipe que pode vir a vacilar, não estou dizendo nem perder, porque é uma equipe que quase sempre ganha o campeonato invicto, mas de às vezes não colocar tanta intensidade, de empatar, então é bom tomar um pouco de cuidado. Eu vejo você amanhã, um grande abraço e até a próxima.